Muitíssimo obrigado por vocês estarem aqui hoje. Minha esposa Annie e eu chegamos aqui no Brasil por primeira vez faz 2 semanas. Para nós é uma honra estar aqui. 3, 2, 1, todos juntos. Acesa está! Deus vive, Ele é nosso Pai. Seu Filho, Jesus Cristo, é nosso Salvador e Redentor. Esta igreja é a igreja verdadeira, a igreja deles. Deus vive, que Ele é o nosso Pai. Jesus é o Cristo. Essa é a sua igreja, viva e verdadeira. E nós somos os seus servos. Irmãos e irmãs, nós agradecemos ao irmão Alex e sua equipe de comunicação por esse belo vídeo e fazemos todos muito bem-vindos nessa tarde ensolarada de inverno, pelo menos aqui em São Paulo. E
tantos que estão presentes aqui, em grande maioria funcionários da associação, mas também amigos, missionários e pessoas que estão assistindo à distância pela internet. Sejam todos muito, muito bem-vindos. A presidência da área está muito feliz e grata por tê-los conosco nessa ocasião. O presidente Koch, que preside esta reunião, pediu que eu, irmão Grau, a conduzisse. Reconhecemos a presença do presidente Johnny L. Koch, da presidência da área, da irmã Michelle Koch, sua esposa, do elder Mark D. Eddy, da presidência da área, e da irmã Annie Eddy, sua esposa. Nós iniciaremos ouvindo um hino especial do Coral dos Funcionários, após o qual a irmã Tainá Lopes, secretária da presidência da área, oferecerá a primeira oração. Temos como regente o irmão João Honorato, do Departamento Legal, e ao piano o irmão Leonardo Rodrigues, do Departamento de Comunicação. Nosso amoroso Pai Celestial,
Nós queremos te agradecer, Pai, pela oportunidade que nós temos de estar aqui hoje. Somos gratos a Ti, Pai, por termos a Sua igreja aqui no Brasil. Somos gratos a Ti por Teus missionários. Somos gratos a Ti pelo privilégio e oportunidade que nós temos de poder conhecer ao Senhor a cada dia. Pedimos a Ti, Pai, que neste momento Teu Espírito possa estar conosco para que possamos aprender através dEle. Que o Senhor preencha os nossos corações com o nosso testemunho de nosso Salvador. Nós Te amamos e fazemos essa oração em nome de Jesus Cristo. Amém. Agradecemos a irmã Tainá pela oração. E a linda música do coral introduziu o tema desta reunião, deste devocional, que é Quero Andar com Cristo. Certamente seremos edificados dentro desse tema tão especial ao longo do nosso tempo juntos aqui hoje. Nós ouviremos inicialmente uma mensagem da irmã Annie Eddy e depois do presidente Elder Mark Eddy, da presidência da área. Após essas mensagens, nós, congregação, cantaremos o hino 1022, Fé a Cada Passo. Boa tarde. I would like to thank Larissa for helping me one last time. Quero agradecer a Larissa por me ajudar mais uma vez. And I want to take a moment to express my gratitude to our missionaries who are Brazilian that we've had an opportunity to see while we've been serving here in Brazil. Quero também agradecer os nossos missionários que são brasileiros e que tivemos a oportunidade de ter conosco aqui no Brasil. We had many Brazilians who served with us in Uruguay. Temos muitos brasileiros que serviram conosco no Uruguai. And it's been a tremendous blessing for us to spend time with you here in Brazil. Tem sido uma bênção tremenda passar tempo com vocês aqui no Brasil. I also would like to express gratitude to the Coes and the Schmiles and the Valenzuelas. Também quero expressar gratidão ao casal Coe, Schmeier e Valenzuela. It's been such a pleasure and a blessing to serve with them. Tem sido um prazer e uma bênção servir com eles. As well as all of our mission leaders. E também todos os líderes de missão. And the secretaries and security and office staff. As secretárias, os seguranças e os funcionários do escritório. And everybody else. E todo mundo mais. Thank you for blessing our lives. Obrigada por abençoarem nossa vida. We've had the blessing of interacting with a lot of missionaries here in Brazil. Tivemos a bênção de interagir com muitos missionários aqui no Brasil. We're so thankful for their devoted service in teaching and testifying of the truthfulness of the gospel of Jesus Christ. Somos muito gratos pelo testemunho dedicado que eles têm do Evangelho de Jesus Cristo. We are also thankful for the efforts of faithful ward members who open their arms to welcome new members. Também somos gratos aos esforços dos membros da ala que abrem os braços para receber novos membros. I admire the faith and the courage of new members. Eu admiro a fé e a coragem dos membros novos. Living in Brazil has been a different experience for me, as for the first time I've often been attending church alone. Viver no Brasil foi uma experiência diferente para mim, porque pela primeira vez eu estava indo para a igreja sozinha. This has given me a new appreciation for members who attend church alone week after week, perhaps even without a friend to sit by. Isso me deu um apreço maior pelas pessoas que vão para a igreja semana após semana sem ter um amigo para sentar junto. As our ward members here in Brazil have constantly welcomed me and ministered to me, I thought of these words from Sister Bonnie Oscarson. À medida que os membros da ala me acolhiam semana após semana aqui no Brasil, eu pensei dessas palavras da irmã Bonnie Oscarson. I can guarantee that there will always be someone at every church meeting you attend who is lonely, who is going through challenges and needs a friend, or who feels like he or she doesn't belong. Posso lhes garantir que sempre haverá alguém em toda reunião da igreja que se sente só, que está passando por desafios e precisa de um amigo, ou que não se sente parte do grupo. You have something important to contribute to every meeting or activity, and the Lord desires for you to look around at your peers and then minister as He would.
Vocês têm uma contribuição importante a dar em cada reunião ou atividade, e o Senhor deseja que olhem ao seu redor para seus amigos e ministrem como ele faria. My husband and I want to thank you for showing us the Christ-like way to minister. Meu marido e eu queremos agradecer a vocês por demonstrarem a ministração de acordo com o Salvador. Thank you for helping us to feel wanted, loved, and strengthened. Obrigada por nos fazerem sentir queridos, amados e fortalecidos. My testimony of the importance of church attendance has grown. Meu testemunho da importância de ir à igreja cresceu. The primary purpose of attending church each week is to renew our covenants and to worship the Lord. O propósito principal de ir à igreja todas as semanas é renovar nossos convênios e adorar o Senhor. Elder Christofferson has also taught about another important reason for church attendance. O Elder Christofferson também ensinou sobre uma outra importante razão de ir à igreja. He said, a major reason the Lord has a church is to create a community of saints that will sustain one another in the straight and narrow path which leads to eternal life. Ele disse, dos principais propósitos do Senhor ao ter uma igreja é o de criar uma comunidade de santos que apoiarão uns aos outros no caminho estreito e apertado que conduz à vida eterna. This religion is not only concerned with self, rather we are called to serve. We are the eyes, hands, head, feet, and other members of the body of Christ. Esta religião não diz respeito apenas ao indivíduo. No entanto, somos todos chamados a servir. Somos os olhos, as mãos, a cabeça, os pés e outros membros do corpo de Cristo. In Moroni 6:5 we read, "And the church did meet together oft, to fast and to pray and to speak with one another concerning the welfare of their souls." Em Moroni 6:5 lemos, e a igreja reunia-se frequentemente para jejuar e orar, e para falar a respeito do bem-estar de suas almas. We need each other. Precisamos uns dos outros. In this complicated world today, with the many challenges that each of us encounter, we need to gather together and minister and to strengthen each other. Nesse mundo complicado em que vivemos hoje, os muitos desafios que temos ao nosso redor, precisamos nos reunir e ministrar e fortalecer uns aos outros. President Oaks shared this quote from a member of the church. Presidente Oaks compartilhou esta citação de um membro da igreja. Years ago, I changed my attitude about going to church. Há vários anos mudei de atitude ao frequentar a igreja. No longer do I go to church for my sake, but to think of others. Deixei de ir à igreja por minha causa, mas para pensar nos outros. I make a point of saying hello to people who sit alone, to welcome visitors, to volunteer for an assignment. Tomei a decisão de cumprimentar todas as pessoas que se sentavam sozinhas, de dar boas-vindas aos visitantes, de me oferecer para cumprir uma designação. In short, I go to church each week with the intent of being active, not passive, and making a positive difference in the lives of others. Em resumo, vou à igreja todas as semanas com a intenção de ser ativo e não passivo e de ser uma influência positiva na vida das pessoas. Let us commit to look around us, to lift and to serve, to mourn with those that mourn, and to love like the Savior loves. Que tenhamos o comprometimento de olhar ao nosso redor, de ajudar e elevar as outras pessoas, de chorar com os que choram e amar como Salvador. That each member of our church will feel welcomed, wanted, loved, and needed. Para que cada membro da nossa igreja se sinta amado, bem-vindo, querido e necessário. Let's make sure that no one sits alone. Vamos garantir que ninguém se sente sozinho. I know that God lives and that Jesus Christ is our Savior. Sei que Deus vive e que Jesus Cristo é nosso Salvador. I know that the true church was restored through the prophet Joseph Smith. Sei que a igreja restaurada verdadeira foi restaurada pelo profeta Joseph Smith. And I know we are led today by a living prophet, President Dallin H. Oaks. Sei que somos guiados hoje por um profeta vivo, o presidente Dallin H. Oaks. I love you all and I say this in the name of Jesus Christ. Amen. Amo todos vocês e digo isso em nome de Jesus Cristo. Amém. Boa tarde, queridos amigos. Que bênção estar aqui com vocês para Annie e eu mais uma vez. Espero que não seja a última. Nunca se sabe com as designações que recebemos. E, sinceramente, eu oro que possa ter a ajuda do Espírito Santo para que possa expressar as coisas que estão no meu coração hoje. Servir aqui tem mudado a minha vida, tem mudado o meu coração.
eu saio daqui melhor do que entrei. Então, nesse aspecto, missão cumprida, certo? E vejo tantos de vocês a quem amo, considero amigos, que têm me ajudado, que têm me ensinado muito. E queria aproveitar para agradecer-lhes. Estou cheio de gratidão e de muito amor. Algo interessante acontece quando ora todos os dias por um povo, o povo brasileiro, certo? E serve com todo o seu coração. Depois de 3 anos, me sinto como se fosse, pelo menos em parte, brasileiro, né? Então, muito obrigado, queridos amigos. Obrigado por tudo que vocês têm feito para mim, para a Annie, como ela falou. Eu queria também agradecer às secretárias que nos apoiam tanto. Sem elas não seria possível. O privilégio de poder servir 3 anos com Elder e Sister Cole, Elder e Sister Smile e com os Valenzuela também. Queridos amigos, para toda a eternidade. Estava refletindo um pouco hoje sobre o serviço do Elder Cole na área. Bispo, presidente destaca, 7 anos como 70 de área e agora 6 na presidência da área, uma vida inteira servindo. Eu tenho aprendido muitíssimo do Brasil, pela experiência que ele tem e também da sabedoria que ele tem como um grande líder. E me considero muito abençoado. Servir aqui no Brasil foi a primeira designação para mim fora dos Estados Unidos, a primeira designação como membro da presidência da área. E foi parte, sem dúvida, de meu treinamento, digamos, né? Eu acho uma parte fundamental para mim. As coisas que tenho aprendido, que tenho experimentado, que tenho sentido, como falei, tem me mudado e moldado. E espero poder prestar serviço muito melhor no futuro pelas coisas que tenho experimentado aqui. Pensando nessa presidência da área e o privilégio de poder servir na presidência da área, fico pensando um pouco sobre a próxima presidência. Eu queria falar só um pouco deles nesta ocasião, começando com Elder Smile. Vocês já conhecem Elder Smile? Ele também tem uma vida de serviço no Brasil, mas queria falar um pouco dele, especialmente aproveitando que ele não está aqui conosco. Ele nasceu em Ponta Grossa, se casou com Alessandra Loza, eles têm 2 filhos e uma netinha. Se formou em arquitetura pela Universidade de Utah e liderou várias equipes do setor imobiliário no Brasil e também nos Estados Unidos. Ele serviu como missionário jovem na missão Utah-Ogden. Depois serviu como bispo, presidente de destaca, 70 de área no Brasil e também lá nos Estados Unidos, quando se mudou para seu trabalho. Foi chamado autoridade geral em 2020 e serviu na presidência da área África Sul, como Elder Cole também, como presidente da missão Flórida Orlando e agora está servindo atualmente na presidência da área Brasil. O Elder Smile será o novo presidente da área Brasil, como vocês já sabem. É um grande amigo, manso, humilde. Tenho aprendido muito de seu exemplo, seu serviço, seu coração. O próximo será o Elder Denelson Silva. Muitos de vocês conhecem Elder Silva muito bem. Ele nasceu em Recife, se casou com Regina, tem 2 filhos e vários netos agora. Se graduou em processamento de dados e trabalhou por mais de 30 anos no setor de viagens, primeiro para a Sabre International e depois aqui na associação. Ele serviu como presidente da Estaca São Paulo também, se bem me lembro.
Serviu como missionário lá em Curitiba, bispo, presidente Estaque, presidente, 70 de área. Também nós servimos juntos na mesma época como presidente de missão. Ele lá em Angola, Luanda, ele foi chamado como 70 de área no mesmo ano que eu. E depois, no mesmo ano, fomos chamados como autoridades gerais. Então, sinto essa parceria com meu querido amigo Ader Silva. Ele servirá como parte da presidência da área, junto com o próximo Elder Cuvelier. Elder Cuvelier nasceu em Los Angeles, Califórnia. Se casou com Wendy. Eles têm 4 filhos e vários netos. Uma coisa que vocês deveriam saber do Elder Cuvelier é que ama o futebol com todo o seu coração. Jogou lá pela Universidade de BYU e também todos os seus filhos têm jogado também. Uma família de futebol. Né? Ele se graduou em Relações Públicas pela Universidade Brigham Young e depois trabalhou toda a sua carreira para a Shell Oil Company. Foi missionário de tempo integral na Missão Brasil São Paulo Sul. Serviu como bispo, presidente de Estaca, presidente de missão Curitiba e 70 de área. Foi chamado como autoridade geral em 2025 e está servindo lá na sede da igreja. O Elder Barcelos, o quarto membro da presidência da área, também foi chamado o ano passado e tem servido lá na sede, na área Estados Unidos Nordeste da igreja. Muitos de vocês também conhecem o Elder Barcelos e sua esposa. Ele nasceu em São Paulo, se casou com Karen Spach Albino. Eles têm 3 filhos. Ele estudou administração de empresas na Universidade de São Marcos e construiu sua carreira como executivo de marketing e vendas em diversas empresas, bem como presidente e investidor em várias empresas de tecnologia. Ele foi missionário de tempo integral na Missão Brasil, Porto Alegre Norte, serviu como bispo, conselheiro na presidência da Estaca e presidente de missão em Portugal. E como falei, foi chamado no ano passado como autoridade geral. Quando penso nessa nova presidência, cada um deles considero meu amigo, meu companheiro na obra do Senhor. Eu quero testificar que eles foram chamados pelo Senhor Jesus Cristo por uma razão e que eles foram designados aqui como presidência da área Brasil também por uma razão. Quando penso neles, penso nesta escritura que se encontra em Doutrina e Convênio 107. Os 70 agirão em nome do Senhor sob a direção dos 12, ou seja, do sumo conselho viajante, edificando a igreja e regulando todos os seus negócios em todas as nações. Eu testifico que esta nova presidência tem a confiança dos 12, tem a confiança do Senhor, e que sua vida será abençoada à medida que seguirem sua direção e ouvirem a seus ensinamentos. Esta área a que amo tanto será muito abençoada por esta nova presidência. Agora, queridos, talvez o resumo de toda a nossa experiência com vocês no Brasil seja a última mensagem que quero deixar com todo o meu coração com vocês. Mensagem que tem a ver com a caridade. O próximo slide, por favor. Obrigado. É uma mensagem bem simples e até breve, mas espero que possa ser impactante como foi para mim recentemente quando aprendi pelo Espírito Santo algo novo, pelo menos para mim, sobre a caridade. Como lemos em Moroni 7, a caridade é o puro amor de Cristo. O puro amor de Cristo. A caridade, próximo slide, por favor.
Quando li este versículo recentemente, pensei ou senti, a caridade não é simplesmente amar mais, é amar de forma diferente, amar como Ele ama. Muitas vezes, em muitas ocasiões na minha vida, tenho pensado, eu preciso amar mais, né? Preciso ter mais amor. E preciso. E todos nós precisamos. Mas a caridade é um dom. E não significa simplesmente amar mais como nós amamos naturalmente. É amar de forma diferente. Esse pensamento me ajudou muito. E comecei a refletir sobre várias aplicações dessa nova compreensão sobre a caridade. Quando o Senhor ensinou ou deixou esse mandamento com seus seguidores, os apóstolos, na verdade, na última noite de seu ministério na terra, ele falou assim, em João 13, um novo mandamento, interessante que ele fala novo, na última noite de seu ministério, última noite, na vida mortal dele, novo mandamento. Um novo mandamento vos dou. Que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Não que se amam, né? Não que tenha amor dentro deles como apóstolos, como seguidores, como discípulos, mas que eles aprendam a amar como Ele os amou. Imagino que neste momento os apóstolos estavam refletindo sobre muitas experiências que eles tiveram com o Salvador, em que Ele mostrou amor para eles, sem saber que nas próximas 24 horas, eles iam, em 3 dias, eles iam presenciar o nível de amor que nunca tiveram experimentado. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Então, quando pensei na minha vida, nas aplicações desta doutrina, deste novo mandamento, fiquei pensando um pouco sobre a minha família. E quero deixar essa aplicação com vocês também, com um convite. Pensando na família, pensando em nossos relacionamentos familiares com nossos entes queridos. Leiam comigo, por favor, 2 versículos bem conhecidos em Moroni 7, versículo 46 e 47. Diz, de modo que, meus amados irmãos, se não tendes caridade, nada sois, porque a caridade nunca falha. Portanto, apegai-vos à caridade, que é de todas a maior, porque todas as coisas hão de falhar, mas a caridade é o puro amor de Cristo e permanece para sempre. Um dia todas as nossas esperanças serão realizadas. A nossa fé se verá um conhecimento puro, pleno, de todas as verdades, de todas as coisas, mas a caridade permanecerá como nosso motivo, nossa motivação para sempre, como é para o nosso Pai Celestial e para nosso Salvador Jesus Cristo. Então, pensando nessa frase que permanece para sempre, aplicando a nossa família, queria deixar esse pensamento com vocês. Para as nossas famílias serem eternas, elas precisam permanecer para sempre. E somente a caridade permanece para sempre. Convido cada um de nós a acrescentar a caridade ao amor que já existe entre nossos relacionamentos familiares. A amar nossos familiares como Cristo os ama. Que possamos aplicar o convite do presidente Oaks nesta citação.
Meus irmãos e irmãs, como seguidores de Cristo, que os sigamos abandonando a contenda e adotando a linguagem e os métodos dos pacificadores, em nossa família e em nossos relacionamentos pessoais. Evitemos tudo o que é agressivo e que leva a ódio, que busquemos ser santos, assim como nosso Salvador. E como? Como podemos adquirir esse dom, esse amor, o amor puro de Cristo? Como lemos em Moroni 7:48, como vocês bem sabem. Portanto, meus amados irmãos, rogai ao Pai, com toda a energia de vosso coração, que sejais cheios desse amor que Ele concedeu a todos os que são verdadeiros seguidores de seu Filho, Jesus Cristo. Que vos torneis os filhos de Deus, que quando Ele aparecer, sejamos como Ele, porque o veremos como Ele é. Que tenhamos esta esperança, que sejamos purificados como Ele é puro. Queria só identificar que este versículo fala de duas coisas que precisamos fazer. Admito que por muitos anos foquei na primeira. Foquei em orar com todo o meu coração, com toda a energia de meu coração, para receber, para adquirir esse dom do Espírito. Mas tem outra parte também, que para mim agora tem muito significado. A caridade, irmãos, também é uma escolha. É algo que precisamos querer, escolher, buscar. E não simplesmente em oração. Lembrem do que disse aqui, que Ele concedeu a todos os que são verdadeiros seguidores de seu Filho. Testifico que à medida que formos verdadeiros seguidores de Jesus Cristo, receberemos a caridade. Que possamos orar e agir, querer, escolher a caridade. Que possamos amar mais sim, mas de forma diferente, à maneira do Senhor. Que o Senhor os abençoe com esse amor puro de Cristo. Deixo com vocês meu amor, minha gratidão e meu testemunho. Deus vive, Jesus é o Cristo e está vivo. Os profetas lideram esta igreja em nome do Salvador e podemos e devemos confiar neles. Esta é a igreja verdadeira. Amo vocês e deixo minha mensagem no sagrado nome de Jesus Cristo. Amém. Maravilhosa e já está aqui.
irmão Massagardi e esposa, por favor, convidados para sentar aqui, pelo presidente Cor. Irmãos e irmãs, nós somos muito gratos à irmã Ed e ao presidente Ed pela sua mensagem. E, na continuação, nós ouviremos a irmã Michele Cor e depois o presidente Elder Johnny Cor, presidente da área Brasil. E, de antemão, agradecemos a eles por nos ensinarem também nesta oportunidade. O último hino será pelo coral de funcionários e a última oração será pelo irmão Rubem Arias, diretor de assuntos temporais da área Europa Norte. Muito obrigado. Nós chegamos aqui no Brasil em março de 2020, durante a pandemia. E nós estávamos na área África Sudeste, e nós não tivemos a oportunidade de dar um fechamento lá. Eu sou tão grata de poder fazer isso aqui no Brasil. Nós saímos, na época, lá na África, onde as fronteiras estavam se fechando devido ao Covid. O meu esposo estava na presidência da área, e a única maneira era avião fretado. E, naquela época, então, a igreja fretou 10 aviões. E nós saímos no último, no 10º. E tem alguns vídeos por aí até que, às vezes, aparecem, a gente estava num desses. E agora a gente está podendo, né, fazer. Mas, quando nós chegamos aqui, então, já se estabeleceu muitas listas de orações lá em casa, por aqueles que precisavam de orações durante a pandemia. Algumas orações foram atendidas com os desejos de nosso coração. Para muitos, a gente nem teve tempo de fazer oração. Só veio a notícia de que eles tinham passado para o outro lado do véu. E um dos que a gente orou muito foi o Elder Loureiro, que, na época, ele era presidente de missão em Juiz de Fora. Nossa, como a gente orou por ele. Esse aí está nos devendo um estômago já. Um tratamento psiquiátrico, tudo. E porque foi difícil. Nós tivemos nosso bispo da nossa ala, o bispo Emerick, que, na mesma semana, ele perdeu o pai e a mãe dele. E a maneira com que ele reagiu àquelas circunstâncias que ele estava vivendo, junto com a família dele, fez com que fortalecesse a fé de muitos membros, inclusive a minha. E o Senhor, ele faz milagres de maneiras diferentes, né? E eu tenho visto o amor do Senhor sobre a área Brasil. Como Ele ama nosso povo brasileiro, os membros do Brasil. Ele ama através de todos os profetas que têm vindo à nossa área. Nós tivemos muito durante esses anos que estivemos aqui. E mensagens que têm tocado, né, o meu coração, e com cada um deles eu aprendo uma coisa diferente. Eu tenho certeza que o Espírito tem falado coisas diferentes. Quando eles prestam o seu testemunho e quando eles vêm aqui como testemunhos especiais de Jesus Cristo. Eu amo cada um deles e os reconheço como profetas, videntes e reveladores. Eu tenho sentido o amor do Senhor em cada lugar que nós vamos. Nós fomos do norte ao sul e nós temos sido recebidos com tanto amor em cada um desses lugares. Em cada tour de missão que nós vamos, né? Tem mais um. Nós sempre conversamos entre nós, cada conferência destaca, cada
tour de missão que nós vamos, cada tempo, revisão de tempo que meu marido faz, a gente diz, nossa, da onde que o Senhor tira pessoas tão boas para liderar essa igreja? Como nós somos abençoados aqui no Brasil com essa liderança que temos. Me sinto tão abençoada. E de tantas coisas que eu poderia partilhar, eu vou pelo menos dizer uma, né? Foi numa tour de missão que nós fizemos lá em João Pessoa, com o presidente Sister Boom. E sempre quando a gente faz tour de missão, nós visitamos algumas casas de missionários, algumas vezes. E nós decidimos fazer uma visita na casa de sisters, e elas estavam lá na casa também para nos receber, e nós não sabíamos, né, o que uma daquelas sisters estava passando, a Sister Leper. Ela, naquela semana, ela havia pedido ao presidente que ela gostaria de voltar para casa, porque a mãe dela estava com um tumor no cérebro. A mãe dela não era membro da igreja, e ela era a única filha que podia estar ali, levando. A mãe dela já quase não estava enxergando mais, já estava crescendo no cérebro um tumor, e ela precisava de alguém para levar ela nos médicos. E, quando ela foi falar para o presidente, ele disse, Sister, eu sinto que você deve ficar, mas eu não quero que você faça isso baseado no que eu estou te falando. Ora, e amanhã volta com uma resposta. E foi isso que ela fez. Ela orou, e, no outro dia, ela veio e disse para o presidente, presidente, eu senti que eu devo ficar. E já no próximo dia, eu já ia começar o tour de missão naquela semana. E nós chegamos lá e exatamente escolhemos a casa dela para fazer a visita. E ficamos sabendo da situação dela. Meu esposo trouxe esse assunto para o Elder Paulo Araújo, né? E, através, ele apresentou várias opções que poderiam ser utilizadas, e só com os relacionamentos e sabendo como usar os meios, que a igreja já sabe, a mãe dela foi operada na próxima semana já. Se ela tivesse voltado para casa, eu acho que ela ia tomar um chá de médico e sem saber os caminhos, e as coisas não andariam tão rapidamente como deveriam andar. A mãe dela voltou a enxergar, e foi muito emocionante para mim isso, saber disso, que o Senhor ele responde às nossas orações. E como é bom termos o Espírito, né? Aquele presidente ele tinha o Espírito, e tudo foi acontecendo de acordo com o Espírito e direção do Senhor. Teria muitas coisas para partilhar, mas termino com a Escritura que está lá em 1 Nef 8, versículo 11 e 12, onde fala desse fruto lá que Leí estava comendo, que era um fruto doce que trazia alegria para a alma dele. Essa árvore, ela representa o amor de Deus, e esse fruto representa as bênçãos da expiação de Jesus Cristo por nós. As bênçãos da expiação de Jesus Cristo é o que pode nos trazer maior alegria, nos enche a alma. Esse Salvador, a expiação de Jesus Cristo nos consola, nos move para frente, nos eleva, nos faz cada dia uma versão melhor de nós mesmos quando nós o buscamos. E já vi muitos caírem e muitos se levantarem através da expiação de Jesus Cristo. E que alegria é quando cada um se levanta.
todo dia, nós fomos líderes de missão lá em Moçambique, todo dia a gente recebe alguma mensagem de algum dos nossos missionários. É difícil um dia sem receber, sem ter aquele contato. E nesse domingo eu recebi a mensagem no WhatsApp de um dos nossos missionários retornados, dizendo: Sister Cole, hoje eu vou falar com o bispo. Eu estou precisando disso. Ai, eu fiquei tão feliz por isso, porque eu sabia também que ele estava precisando. Então, essa é a expiação de Jesus Cristo, esse amor que o Pai Celestial tem por cada um de nós. E quando nós nos sentimos, quando nós somos dignos, nós sentimos o Espírito e sabemos o que nós precisamos fazer. Eu sou muito grata por cada momento que eu passei aqui no Brasil. Assim como a África nunca vai sair de mim, o Brasil nunca vai sair de mim, de norte a sul. Antes eu só conhecia o sul, porque eu sou do sul. Mas agora eu conheço. Esse final de semana a gente vai estar em Campina Grande, a gente está muito animado. E estou muito feliz por tudo que está para acontecer aqui no Brasil. Templos, abertura de terra. Ai, o Senhor tem sido tão bondoso. E eu sou muito feliz com essa presidência da área que está por vir, como já foi apresentada pelo Elder Ed. Agora são 4, né? Vai facilitar um pouquinho. Eu sempre falo, as correrias abençoadas da vida. Né? Quando me perguntam, eu estou nas correrias abençoadas. Né? E é assim que eu me sinto. A gente correndo, mas me sentindo muito feliz. Né? Muito feliz. Nada melhor do que nós estarmos correndo cansados e poder dormir feliz. E nós temos sido felizes cada dia que a gente ficou aqui. Principalmente, né, com cada um de vocês e com as presidências diárias, com todos que nos acompanharam. E eu presto meu testemunho desse evangelho, da expiação de Jesus Cristo, do poder que o templo pode ter na nossa vida e dos nossos convênios. E eu deixo essas palavras em nome de Jesus Cristo. Amém. Obrigado, querida. Vai demorar um pouquinho mais do que o previsto aí. Que hoje eu não vou falar tudo que eu coloquei aqui para falar. Obrigado ao Paulo Grau. Eu pedi para que o Paulo Grau dirigisse esse devocional, porque eu gosto muito dele. Para mim, ele é sempre foi, há décadas já, um exemplo de como um líder deve ser. Ele abençoou muito a minha vida no passado e até hoje. A presença, né, a autoridade moral dele. Eu sou muito grato de ver também o presidente Mazagardi e a sister Mazagardi aqui, a irmã Beth. A gente pediu para vocês sentarem aqui, vocês escolheram não vir, né? Fica aí, mas daqui a pouco a gente se abraça aí. Amo muito vocês. Esse devocional, a gente talvez não deveria ter colocado a palavra despedida. Acho que alguém mandou um e-mail aí que não é mais para fazer despedida na igreja. Então fica assim um fechamento de ciclo de designação, tá bom? E nós resolvemos dar um título para esse devocional, porque a gente quer... tudo bem, tem nós aqui que estamos indo embora, mas a gente tem que focar sempre as coisas no Salvador Jesus Cristo e no Pai Celestial na igreja. Então a gente colocou Eu Quero Andar com Cristo, o nome do devocional. Eu queria ter colocado Nos Encontraremos em Jesus. Aí, que é pedacinho da estrofe do Deus os guarde, né? Mas aí eu fui falar com a Michelle, que coisa mais brega isso aí. Não satisfeito, eu fui falar com a minha secretária, com a Tainá. Ela falou, mas parece coisa de funeral, né? Mais uma tentativa com o Alex, nosso diretor de comunicações, ele nem se dignou a falar nada para mim, ele só deu um sorrisinho, vamos procurar um outro. Ficou, quero andar com Cristo. Mas eu vou arranjar algum momentinho nessa minha fala, que eu vou arranjar um momento para falar, nos encontraremos em Jesus. Estou procurando aqui.
Bom, obrigado por estarem aqui, tá? Os funcionários da igreja, nossos amigos queridos, amigos pessoais ou de relacionamento eclesiástico. Convidamos alguns, né, para podermos encher essa capela aqui. E também estamos disponibilizando no YouTube. A maioria dos membros da igreja nem sabe direito o que é presidência diária, mas tem alguns milhares pelo Brasil que sabem e gostam da gente, nós gostamos deles. Então, pode assistir agora ou depois. É um horário meio diferente, né? Mas é quando os funcionários poderiam ainda estar aqui. Obrigado por estarem aqui. Vocês poderiam estar assistindo Brasil e Senegal, França e Senegal, né? Agora. Olha, eu quero falar também, eu quero mencionar aqueles que serviram com quem nós servimos aqui. Pode botar a fotinho deles aí. Tem o Helder Parrella. O Helder Parrella é meu irmão querido. Eu conheço ele desde a minha adolescência. E eu tive o privilégio de servir 1 ano como segundo conselheiro dele e 2 anos como primeiro conselheiro dele. Eu tenho grande amor pelo Adilson Parrella. Ele é meu irmão querido, me ensinou muita coisa, fez coisas maravilhosas enquanto presidente da AIA aqui. Sou muito grato a ele e a Elaine. Servi também com o presidente Costa, o Joaquim Costa, argentino, gente boa. E agora é o presidente da área lá, em Buenos Aires, né, da área América do Sul. É alguém que ele e a esposa, eu amo muito eles também. O Helder Uceda, uma pessoa maravilhosa, querida. Ele estava nos últimos 2 anos aqui, então a gente combinava tudo na presidência diária, vamos fazer assim, assado, ele saía e fazia tudo diferente, do jeito dele. Mas a gente ama muito ele. E ele se cuida muito da saúde, o Parrella e eu já pedimos para ele falar no nosso funeral um dia. E aí tem o Helder Valenzuela, né? Meu irmão querido, meu líder, meu contato lá na presidência dos 70, ele foi meu primeiro conselheiro. E o Elder Ed e a Sister Ed são pessoas as mais espirituais que eu conheço. E ele falou sobre caridade hoje, e realmente eles são muito caridosos, eles têm isso no coração. Eles são tão caridosos que vão deixar a Michelle e eu morar na casa deles lá agora que a gente foi transferido para lá. Não? E o Elder Schmai eu também conheço desde criança, né? Lá em Curitiba, o pai dele foi meu presidente de estaca. Conheço ele desde que ele era bebê e eu era já um adolescente. E tenho grande estima por ele e pela Sister Schmai, vão ser maravilhosos aqui. Interessante que ele sempre vai me seguindo onde eu vou. Quando eu fui desobrigado de 70 diários, ele foi chamado e pegou os 2 conselhos que eu cuidava, de Curitiba e Interlagos aqui. Aí eu fui transferido da África do Sul, ele foi transferido para o meu lugar lá. E agora ele vai ser o presidente da área no meu lugar aqui também. Então, se eles quiserem saber para onde eles vão, é só... Então, eu vou falar sobre alguns milagres que aconteceram, mas a Michelle falou sobre esse milagre aí dessa sister lá na missão, e eu lembrei de outro aqui que daí fiquei com vontade de contar. Mostrando assim que o Senhor honra as promessas que nós fazemos quando nós estamos agindo em nome dEle. Eu estava não vou falar o nome do presidente da estaca, mas fazendo esse chamado de um novo presidente da estaca, e conversando com ele e a mulher, eu descobri que ela não conseguia ter filho já há uns 10 anos. Eu fiquei com aquilo na cabeça. Fomos fazer a designação dele depois da reunião lá, da conferência de estaca, e eu, quando estava designando ele na bênção, eu falei assim, que o Senhor possa abençoar teus filhos. Aí me veio à mente, eles não têm filhos. Fração de segundos. Mas alguma coisa me disse para falar que virão. Passaram-se 6 meses, eu recebo um e-mail desse presidente da estaca, dizendo, a minha esposa sofreu um acidente. E eu, não, pode ficar tranquila, ela está bem, ele escreveu. Mas eu quero que você saiba que ela foi lá no hospital fazer uns exames para ver se ela estava tudo bem. E ela descobriu que estava grávida. Ele me mandou isso quando o neném já tinha nascido. Ele já mandou com a foto do bebê. Eu
nessa última conferência geral, encontrei 2 pessoas daquela mesma cidade e contei isso para elas. E aí, quando eu contei, eu pensei, mas eu falei que virão, né, filhos, no plural. E aí eles me disseram, não, ela está esperando o 2º filho agora. A gente, quando promete em nome do Senhor, o Senhor honra as promessas. Bom, quais foram alguns milagres? Como é que o Senhor apressou a obra dele nesses últimos anos aí? Vocês sabem que, sob a liderança do Elder Parrella, ainda foi feita uma visão para a área. E essa visão veio das 4 responsabilidades divinamente atribuídas, que são as 4 coisas que os profetas, videntes e reveladores querem que nós façamos. E dessas 4 elementos lá que os profetas nos deram, nós criamos 8 metas, para ter certeza que nós estamos vivendo as 4 responsabilidades divinamente atribuídas. Elas tomaram vários rumos nesses anos, como a visão da gente, que a gente usa óculos, ou faz uma cirurgia, a visão vai aumentando, e a nossa também foi aumentando, até nós chegarmos nesses itens que nós medimos aqui. E aí, se a gente for para o próximo slide, nós vamos ver o resultado disso aí, que aconteceu. Nós aumentamos muito em número de... A gente chamava membros ativos na igreja, hoje a gente chama de participantes, que são pessoas que ou frequentam reunião sacramental, têm chamado, uma recomendação para o templo. E nós crescemos muito, nós temos 228 mil participantes hoje. Houve um derretimento para quase 100 mil na pandemia. Então, o Senhor ele apressou a obra dele, através das lideranças das estacas, das alas, que abraçaram essa visão, essas prioridades proféticas, e também nos ajudaram a ter bastante batismos de conversos. O Brasil é a área, nos 2 últimos anos, que mais batizou no mundo inteiro. 36 mil pessoas. Nós precisamos aprender melhor como reter essas pessoas. Mas não é diminuindo o número de batismos. Nós vamos continuar batizando bastante. Então, eu estou muito orgulhoso dos líderes de missão, alguns deles estão aqui atrás, e seus missionários, por terem abraçado essa causa de continuar convidando pessoas para vir a Cristo. Nós também tivemos um número bem maior de missionários indo ao campo. Aumentamos mais de 1.000 missionários nos últimos anos, em média. São 3.500 brasileiros servindo hoje, nós queremos chegar a 4.000. E também muito mais membros obtiveram uma recomendação para o templo nesses últimos anos. Essa é a razão pela qual os irmãos olham para o Brasil e aí tem o desejo de anunciar templos aqui, que mais pessoas estão indo ao templo. Também os programas de autossuficiência, mais pessoas estão estudando através dos programas da igreja nos 2 últimos anos. Aí eu quero parabenizar o Paulo Araújo ali, e a equipe dele. Nós temos quase 16 mil pessoas, membros da igreja, estudando através dos vários programas que a igreja tem. E a gente pode duplicar esse número, e eu tenho certeza que o Paulo e a equipe dele vão fazer isso, mas houve um progresso enorme também com relação a isso. Projetos humanitários, nesses últimos 6 anos, nós tivemos quase o mesmo número de projetos dos últimos 30 anos. E o número de pessoas beneficiadas nesses últimos 6 anos foi de 9 milhões, ao passo que nos últimos 30 anos, antes desse, foi 1 milhão de pessoas. 96 milhões de reais em 30 anos e 343 milhões de reais em 6 anos. O bispado presidente conseguiu enxergar as oportunidades que existem aqui no Brasil para abençoar a vida de pessoas que não são membros da igreja. Os templos anunciados no Brasil em 92 anos de igreja foram, até 2019, foram anunciados 11 templos no Brasil. E nos últimos 6 anos, 13 templos foram anunciados. Quando eu vejo isso, eu consigo entender o que o presidente Nelson quis dizer quando ele perguntou: vocês estão vendo o que está acontecendo diante dos nossos olhos? Os grandes eventos aqui no Brasil, aí quero parabenizar o Alex e a equipe dele também. A Vilazinha de Belém, acho que mais de 500 mil de pessoas entraram nas capelas da igreja nos últimos anos por causa desse evento maravilhoso
Eu acho que ganhou o prêmio de melhor atração natalina de São Paulo por alguns anos seguidos. E o Coral do Tabernáculo, que foi um momento maravilhoso. Segundo o presidente do Coral do Tabernáculo, o tour do Coral do Tabernáculo mais impactante na história do coral foi esse que aconteceu aqui no Brasil alguns meses atrás. A maior exposição que o coral já teve em milhões de pessoas em toda a sua história. Então, foi um momento maravilhoso também. E aí, essa combinação de templos, que nós podemos convidar pessoas que não são membros da igreja, eventos e o serviço humanitário, que aumentou tanto, fez com que nós pudéssemos ter a oportunidade de alavancar esses contatos todos que nós tivemos nos últimos anos com figuras importantes. Tem essa foto aí. É uma coisa muito grande os líderes da igreja terem sido recebidos pelos 2 últimos presidentes da República. E aí nós também podemos visitar as primeiras damas. Podemos visitar as primeiras damas em projetos humanitários. Foi um momento muito importante para a igreja também. Eu lembro que quando a gente estava com a Michelle Bolsonaro, nós explicamos como é que era um negócio de jejum na igreja, que a gente deixava de comer. E aí aquele dinheiro, né, a gente dá para ajudar os pobres necessitados da igreja. Ela ficou bem emocionada. Mas, enfim, vários governadores, pessoas do mundo artístico, do mundo esportivo. Foi uma época, tem sido uma época em que o Senhor tem aberto as portas para que nós, líderes da igreja, possamos estar com essas pessoas que nunca conheciam a igreja ou líderes da igreja. Isso faz com que a estatura da igreja também se eleve perante a sociedade, né? Bom, essa é a parte de coisas boas que aconteceram aqui. Agora, para assim, ir mais ou menos para um final das minhas palavras, eu queria deixar, se é que tem algum valor, mas eu queria pedir para que vocês, aqui, os que estão assistindo, pudessem pensar, pelo menos, sobre essas coisas. Algumas reflexões sobre servir na igreja. Alegria e êxito no serviço do Senhor, né? Primeiro, coloca aquela escritorinha lá do permanece firme. Permanece firme no trabalho para o qual te chamei. Primeira reflexão. Nós temos que servir bem nos nossos chamados, para o Senhor nos abençoar, não no chamado dos outros. Independente do que o Senhor nos chamou para fazer. Na igreja, nós não nos oferecemos para fazer nada, nós também não nos escondemos. Nós nos qualificamos da melhor forma possível e o Senhor, conforme lhe aprouver, Ele nos chama para servir no seu reino. Nós também não escolhemos chamado. E nós... tem 2 tipos de chamados. Os chamados que a gente tem para influenciar um pouquinho a vida de muitos, como o meu, e tem os chamados de influenciar muito a vida de poucos, como, por exemplo, de um professor. Qual que é o mais importante? Não tem, os 2 são importantes para as pessoas e para nós. Então, nós temos que servir bem aonde quer que nós sejamos chamados. E aí, uma outra reflexão, se puder botar a próxima escritura. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiser e vos será feito. Por que algumas pessoas conseguem fazer mais nos seus chamados do que outras? Não é porque trabalham mais horas. E aí que eu entendo o que significa isso, se estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós. É que 2 membros da igreja que têm um chamado, mesmo chamado, e trabalham 10 horas por semana, mais um frequenta o templo, mergulha nas Escrituras, é uma pessoa digna e limpa, ora com fé. Esse vai fazer muito mais em 10 horas. E o Senhor não pede nos nossos chamados que a gente use mais horas. Não é isso que Ele pede.
Ele pede que nós nos tornemos alguém mais elevado. E aí as horas que a gente tiver vão trazer muito mais frutos. Então, você, no teu chamado aí, não precisa se preocupar em trabalhar mais. É trabalhar melhor, sendo melhor, se tornando. Enfim. E aí, a terceira escritura, para agirem por si mesmos e não receberem ação. Segundo o Nef 2:26. No nosso chamado, às vezes a gente fica triste, pô, mas ninguém valoriza o que eu faço, ninguém me elogia, ninguém me agradece. Se nós esperarmos por essas coisas para sermos felizes no nosso chamado, nós não vamos ser nunca. Porque o segredo é fazer justamente o contrário, usar o nosso chamado para agradecer, para valorizar, para apreciar. Está ali a felicidade. E Cristo tentou ensinar isso de várias formas, inclusive quando ele estava na cruz. Perdoa esses aí porque não sabem o que fazem. Hoje estará comigo no paraíso. Eis aí a tua mãe, João. Mãe, eis aí o teu filho. Porque o caráter de Cristo é de dentro para fora, não de fora para dentro. E nos nossos chamados, nós nunca vamos ser felizes se nós esperarmos o que vem de fora para nós. Mas nós vamos ser muito felizes e vamos obter muito êxito se sair de dentro de nós para os outros. Parece óbvio, né? Mas é o segredo da gente ser feliz no nosso chamado, seja qual for. Nós vamos seguir caminhos diferentes. Agora, cada um vai seguir um caminho, né? O Zed, nós, vocês. Mas seja qual for o caminho, nos encontraremos em Jesus. Eu precisava falar para tirar isso de mim aí. Mas não é só se encontrar em Jesus, né? Nos nossos caminhos, é se encontrar com Jesus. E talvez o nosso caminho seja a estrada de Damasco. Então é um caminho de arrependimento, se for necessário. Talvez seja o caminho do Getsemane, do sofrimento, que aí vai ser um caminho de redenção através de Cristo e da sua expiação. Talvez seja um caminho de Emaús, como está nessa foto aí, e que nós possamos perceber que Cristo está sempre ao nosso lado. Às vezes Ele está e a gente não percebe, como esses dois ali. Mas, enfim, seja qual for o caminho, que nós possamos prosseguir com firmeza em Cristo e com Cristo, sempre na nossa vida. Eu tenho certeza que Deus vive, que Ele é nosso Pai e que Ele nos ama. Eu tenho certeza também que Jesus é o Cristo, que através da sua expiação Ele pode não só nos limpar, mas Ele pode nos impulsionar para ser nossa melhor versão aqui e sermos um dia perfeitos, como Ele é. E eu sei que é só através desta igreja, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias, que nós podemos estar plenamente conectados com Deus, com Jesus Cristo e com o Espírito Santo. Desejo uma ótima vida e bons caminhos para todos aqui. Eu deixo esse testemunho, essas palavras, meu amor, meu carinho por vocês. Em nome do Salvador Jesus Cristo. Amém.
Querido Deus, nosso amado Pai Celestial, ao término dessa reunião, nós queremos te agradecer pelo Espírito que sentimos, te agradecer pelo Evangelho restaurado de teu Filho Jesus Cristo e pela oportunidade de fazer parte desse. Nós queremos andar com Cristo, Pai. Nos ajuda a sermos mais caridosos, mais fiéis, a acreditar mais nos milagres que estão à nossa volta e a darmos de todo o nosso coração, nosso poder, nossa mente, nossa força para contribuir com esta obra aqui na terra. Pai, nos abençoa, fica sempre conosco e nos ajuda a sempre termos o Teu Santo Espírito. Nós te amamos e essa oração fazemos humildemente em nome de Jesus Cristo. Amém. Vou quebrar o protocolo, com a licença do presidente Cor. Foi pedido que entregássemos algo aqui para o casal, os casais. Tem dinheiro aí dentro? Certeza que nós vamos mesmo no passaporte. Camisa da seleção. Michele não quis comprar porque era muito cara. Eu comprei. Mesma coisa?